Bem-vindos a uma nova edição da Conmebol Libertadores Magazine. Estão definidos os 8 times que vão disputar as últimas 4 vagas na fase de grupos. No programa de hoje, o Bahia veio com tudo para virar o confronto. Aos 22 segundos, William José marcou o gol mais rápido do clube na história das competições Conmebol. 5 minutos depois, o tricolor já ganhava por 2-0. Mas no início do segundo tempo, o O'Higgins diminuiu e nos pênaltis surpreendeu os brasileiros. O Argentino Júnior trouxe vantagem de Guayaquil. Num jogo de poucas chances, o Bicho não conseguiu sustentar a vantagem. Com um tiro de fora da área, o Barcelona igualou o confronto. Os argentinos estiveram na frente 2 vezes nas penalidades, mas não aproveitaram a vantagem e a vaga foi para o Equador. O Nacional Potosí tinha a vantagem mínima do primeiro jogo. O Botafogo acabou rápido com a diferença. Aos 5 minutos, Alex Telles definiu lindamente. No fim do primeiro tempo, Danilo fez o segundo. O alvirrubro deu trabalho no segundo tempo e trouxe emoção até o final. Na única vez que o Huachipato jogou na Venezuela pela Libertadores, goleou por 4-0 ao Caracas. O Carabobo somava 12 partidas sem vencer em torneios internacionais, mas desde o começo, seus torcedores encontraram motivos para sonhar. Tortoleiro abriu o marcador neste chute cruzado. Chegou a 3 gols na competição e se tornou o máximo artilheiro dos Grenás na história da Libertadores. A equipe venezuelana manteve seu gol invicto depois de 8 jogos em competições da Conmebol. Perto do fim, Juan Pérez foi expulso pelo 2º cartão amarelo. Começamos no Chile. O Carabobo tentava vencer 2 jogos consecutivos pela primeira vez em torneios da Conmebol. Os últimos 3 venezuelanos que venceram o jogo de ida como mandantes numa série da Libertadores tinham conseguido passar de fase. Primeiro tempo, jogada do Huachipato, Vargas. Cruzamento de Michael León para Lionel Altamirano. Bruera fez a defesa. Agora o cruzamento é do Nicolás Vargas, vindo da direita. Neira rebateu. Canhete mandou na trave. Escanteio para o Huachipato, Vargas, Rodrigues, Bruera tira. Michael León para Ezequiel Canhete fazer o cruzamento. Altamirano para Renzo Malanca e ela vai para fora. Embora as melhores chances tivessem sido do Huachipato, quem saiu na frente foi o Carabobo. Erro de Ezequiel Canhete. Matias Nunes tocou para Eric Ramírez. Ele foi fazendo fila e bateu no cantinho. 1-0 para o Carabobo. Na cobrança de falta de Tortoleiro, o 2º gol do Carabobo. Tortoleiro é o 2º jogador venezuelano com mais gols na Libertadores desde 2020. São 4, atrás apenas de Jefferson Savarino, hoje no Fluminense. Já temos imagens do segundo tempo. Bola do Edson Castillo para Maurice Cova. Castillo foi para a linha de fundo. Mandou para o Tortoleiro. E o goleiro Rodrigo Odriozola mandou para escanteio.
Era a primeira vez na história da Libertadores que um time da Venezuela estava conseguindo eliminar um chileno em mata-mata. Mais uma jogada do cara bobo com Edson Tortolero. O passe dele para Eric Ramírez. E Odriozola impediu o terceiro gol. Resposta do Huachipato, Kevin Altes. Cláudio Torres. De canhota para a defesa de Bruera. Lateral do Harold Antinirre. Martínez desviou. Cláudio Torres. Martínez. E a cabeçada para a grande defesa de Bruera foi de Kevin Altes. 42. Gol do Huachipato. Cruzamento de Altamirano. Cláudio Torres preparou e Martínez diminuiu para 2-1. Martínez fez os últimos 4 gols do Huachipato como mandante em torneios da Conmebol. Bola longa de Renzo Malanca. Maxi Rodrigues para Briceño. E a bola vai para fora. Carabobo é o segundo time da Venezuela a vencer no Chile na história da Libertadores. Primeiro foi o Caracas, que já ganhou lá 4 vezes. Final, Huachipato 1, Carabobo 2. Carabobo 3-1 no agregado. Após eliminar o Aliança na primeira fase, o 2 de maio enfrentava outro rival peruano, Sporting Cristal. No fim do primeiro tempo, Luiz Ibérico fez falta duríssima e deixou os celestes com 1 a menos. Entrou no meio do Sérgio Sanabria. No entanto, a expulsão não impediu o Cristal de fazer 1-0 de pênalti com Yotun. O humilde clube paraguaio não se entregou. Em apenas 2 minutos, virou o marcador. Aos 38 do segundo tempo, Ayala escapou pela esquerda, cruzou e Cáceres venceu o goleiro. 60 segundos mais tarde, Ayala voltou a cruzar e Cristiano marcou contra. Pela primeira vez, o 2 de maio marcava 2 gols numa partida em competições da Conmebol. Mas no final, uma lambança do goleiro Ángel Martínez permitiu o empate. Duas semanas depois de eliminar o Aliança, o 2 de maio voltava à capital peruana. O Sporting Cristal era o favorito diante da sua torcida. Cristal que acumulava 7 vitórias seguidas como mandante em fases de mata-mata da Libertadores. Jogada de Martín Távara para Catriel Cabellos. Ele arriscou de fora da área, mandou por cima do gol. Cruzamento do Leandro Sousa. Bola chega lá no Irven Ávila. E o Leandro Sousa manda por cima do gol. Ele iniciou a jogada e veio correndo para a área para conferir. Bola de Martín Távara. Para o cruzamento de Ávila. E o brasileiro Felipe Viseu cabeceou por cima do gol. Cristal continuava dominando a iniciativa. Santiago Gonçalves mandou para Martín Távara. Devolução para Gonçalves e a bola vai por cima do gol. Cruzamento de Catriel Cabellos. Bola rebatida. Elias Alfonso errou na saída. Cristiano roubou a bola, bateu e Ángel Martínez conseguiu a defesa. Dois que fizeram lambança no jogo de ida, tanto o Cristiano quanto o Martínez. Jotun para Gonçalves, chance boa. Ele dribla o zagueiro e Ángel Martínez faz uma defesaça. Olha o bonito corte para cima do zagueiro. Chute de 3 dedos e Martínez defendeu.
Agora a jogada de Távora com Yotun. E ele passa para Gonçalves. Martínez dá um leve desvio na bola. Bola levantada pelo Alan Gomes. Ruiz Dias, de cabeça, manda para fora. Agora a jogada de Yotun com Christopher Gonçalves. Cristiano vai cruzar. Santiago Gonçalves toca e ela passa muito perto da trave. Santiago Gonçalves finalizou 5 vezes na partida. Cobrança de falta para a Ayala. A bola pega no travessão. A Ayala participou de 3 dos 4 gols do 2 de maio nesta Libertadores. Cruzamento da direita. Yoshimar Yotun tenta a cabeçada, a bola volta para ele, que bate raspando a trave. Agora é a vez do Yotun tentar de fora da área. Ángel Martínez defende. O 2 de maio é o segundo clube do Paraguai que não perdeu nos seus primeiros 4 jogos de Libertadores. O outro foi o Colegiales, em 91. Nos pênaltis, Ulisses Coronel bateu para fora. E Cristiano definiu de cavadinha. Final, Cristal 5, 2 de maio 4. A vaga é do time de Paulo Autuori. O Independiente Medellín somava 4 partidas invicto como visitante em torneios da Conmebol e tentava vencer no Uruguai pela primeira vez na Libertadores. No início do segundo tempo, saiu na frente. Ortiz lançou Fidrisevski, que anotou seu 8º gol em jogos da Libertadores. Ele que já tinha marcado 4 com o Barcelona e 3 pelo Aucas. O Ryan Palacios fez o gol que definiu o resultado. Vitória por 2-1 para o time colombiano, que passou aperto quando o Santiago Strasorier empatou. E aí a falha do Campanha que Palacios aproveitou. Lançamento do Frank Fabra. 8ª assistência dele em jogos de Libertadores, as outras 7 com a camisa do Boca. O Liverpool tentava avançar no mata-mata de Libertadores pela primeira vez. Para isso, precisava virar contra o Independiente Medellín. Os colombianos só tinham perdido 1 dos seus últimos 12 jogos como mandantes em torneios da Conmebol. Bola de Loboa para Berrio. Chaveira, lançamento do Loboa para o Fidrisevski. Campanha conseguiu evitar. Falta para o Independiente Medellín. Fabra na batida. Ela balança o travessão. O time colombiano acumulava 11 jogos sem perder em torneios da Conmebol. Sua melhor sequência na história. Que batida do Frank Fabra, hein? Didier Moreno para Frank Fabra, sempre com muito fôlego pela esquerda. Passe dele para John Montaño. E o Campanha faz uma defesaça, se atirando nos pés do jogador colombiano. Liverpool se manda no contra-ataque. Federico Martínez para Facundo Barceló. Salvador Ichazo faz a defesa. Vamos para o segundo tempo. José Ortiz errou na saída, olha só. Barceló tocou para Bentancur e o Salvador Ichazo consertou a lambança. Passou sufoco lá no Atanásio Girardot. Udim. Ataque pela direita dos colombianos, cruzamento de Didier Moreno. E Martín Campanha chegou dando um tapa na bola.
14 partidas de invencibilidade dos colombianos como mandantes diante de uruguaios em torneios da Conmebol. Escanteio da esquerda, José Ortiz tira, Enzo Castillo manda para fora. Bola longa do goleiro Salvador Ichazo. Quem vai brigar lá na frente é o Enzo La Rosa. Bola sobra para o Alexis Serna. Aí vem o cruzamento do La Rosa. Fidricevski por cima do gol. Linda jogada, hein? Para o Ryan Palacios do Jim. Manda para frente, a defesa rebate de cabeça, Martín Rabuñal mandou para Bentancur, De Gregório e a bola vai para fora. O Jim nunca perdeu em casa contra uruguaios, 2 vitórias e 3 empates. Resultado final, 0 para o Independiente Medellín, 0 para o Liverpool, 2-1 para os colombianos no agregado. O O'Higgins voltava a disputar a Libertadores após 12 anos e pela primeira vez na história do torneio enfrentava um rival brasileiro. Aos 4 minutos, Francisco Gonçalves causou um tremor em Rancagua com uma jogada extraordinária. Ele correu com a bola desde o meio-campo, bateu de canhota e anotou o seu 6º gol nas últimas 8 partidas. O O'Higgins estava alcançando sua 2ª vitória nos últimos 3 jogos por torneios da Conmebol. A mesma quantidade de vitórias em suas 26 partidas anteriores. No início do 2º tempo, o time chileno fez uma grande jogada e Arnaldo Gonçalves cabeceou para anotar 2-0. O gol acabou anulado por uma falta de Luiz Pávez sobre Ademir. O Bahia nunca venceu como visitante em fases preliminares do torneio. Agora acumula 2 derrotas e 3 empates. O O'Higgins ia em busca de uma façanha no Brasil. Depois de 4 eliminações, buscava vencer pela primeira vez um mata-mata na Libertadores. O Bahia tinha conseguido se manter sem levar gols nos últimos 3 jogos de fases eliminatórias da Conmebol Libertadores. Com 22 segundos, o Bahia saiu na frente. Jean Lucas para Everton Ribeiro. Bola para Ademir, na linha de fundo, ele cruza para William José. O gol mais rápido do Bahia na história dos torneios da Conmebol. 2º gol do William José nesta Libertadores. Agora Pávez cobra o lateral em direção à área, Gabriel Xavier tira. Sarrafiori dá para o Pávez cruzar. Caio Alexandre tira, Alan Robledo para Francisco Gonçalves e um chute perigoso, hein? Assustando o goleiro Ronaldo. Agora Everton Ribeiro bota a bola para Ademir. Ele cruza e a arbitragem pega o pênalti de Felipe Faúndes em Eric Pulga. Pênalti marcado após a revisão do VAR. William José cobrou, Carabali defendeu, mas no rebote William José balançou a rede. Primeira vez que o William José marca 2 vezes num torneio internacional desde 2022. O último doblete tinha sido pelo Betis na Europa League contra o Helsinki. Segundo tempo, Ademir vai fazer o cruzamento para Eric Pulga.
O ponta esquerda chega na bola, corta para dentro e bate para fora. O Bahia tinha o placar que precisava até esse momento. Brizuela roubou, Rabejo tocou para Sarrafiore e Castillo, o paraguaio, diminuiu para 2-1. Ele é o primeiro paraguaio que faz gol pelo O'Higgins na história dos torneios da Conmebol. Arnaldo Castillo. Agora é a vez do Castillo tentar o passe. Roman Gomes falha. Martin Sarrafiore vem para a batida e manda para fora. Bahia estava precisando de mais um gol para ficar com a vaga. Esse 2-1 levava para os pênaltis. Por isso Luciano Juba cruzou, Paves tirou, Everton Ribeiro preparou, era a bola do jogo para Jean Lucas, mas ele mandou por cima. E o jogo acabou sendo definido nas penalidades. Batida do Brizuela para fazer 4-3 para o O'Higgins. E a cobrança do Everton Ribeiro foi péssima no meio do gol. Omar Cavali defendeu e o O'Higgins se tornou o quinto time chileno a eliminar um clube brasileiro em eliminatórias da Conmebol Libertadores. O último tinha sido o Colo-Colo nas oitavas de 2018 contra o Corinthians. Um duelo com muita história em Guayaquil. Finalista em 1990 e 1998, o Barcelona recebia o campeão de 1985. Aos 20 do segundo tempo, o Argentino Júnior ficou com um jogador a menos. Núñez estava indo ficar cara a cara com o goleiro e o Álvares fez a falta. Acabou sofrendo a expulsão. O Barcelona acumulava 4 vitórias seguidas como mandante em competições da Conmebol e teve uma chance incrível para sair na frente, mas o Martínez mandou por cima do gol. O Bicho nunca tinha vencido no Equador pela Libertadores. E o ídolo começou a deixar espaços atrás. Diego Porcel mandou um aviso. 4 minutos depois de entrar em campo, mandou uma bola que explodiu no travessão. Nos acréscimos, o inesperado aconteceu. Fernandes armou a jogada e deu assistência para Porcel, que arrematou de forma precisa para anotar no seu primeiro jogo de Libertadores na carreira. E agora vamos ao estádio Diego Armando Maradona. O Argentino Júnior queria vencer 3 partidas seguidas pela primeira vez em torneios da Conmebol. A última vez que o Barcelona tinha perdido um jogo de ida por um gol de diferença, tinha conseguido a virada. Foi nas oitavas de final de 2021 contra outro argentino, o Vélez. Primeiro tempo de jogo, Eric Godoy faz a jogada para Hernán López Muñoz, que arremata para fora. Passe do Federico Fattori para Leandro Lozano fazer o cruzamento. Emiliano Viveros tenta e Brian Carabali é quem tira a bola da zona perigosa. O Oroz marca o gol, que acabou anulado por mão do Emiliano Viveros após a revisão do VAR. Agora Nicolás Oroz e Federico Fattori perdem a bola para Celis. Benedetto tenta de fora da área. Brian Cortés defende em 2 tempos. Jogada de Emiliano Viveros para Alan Lescano. Batida de fora da área que José Contreras defende. Bola difícil com essa quicadinha antes de chegar no gol. Segundo tempo, Nicolás Oroz.
Bola para Hernan López Munhoz, que José Contreras outra vez vai buscar. Javier Baez dá um chutão na direção da área. Eric Godoy rebate e o Diego Porcel vem no mano a mano, 2 contra 2. Vai para o chute e José Contreras defende. Contreras já tinha na memória, né? A qualidade do Porcel. Cruzamento de Carabali, Riquelme tirou, João Rojas mandou pro gol e Brian Cortés defende de maneira muito esquisita. (21 do segundo tempo), bola do Rojas para Tomás Martínez. Celis, Johnny Quiñones. 1-0 para o Barcelona. O argentino Júnior só tinha perdido uma de suas 21 partidas mais recentes como mandante em todas as competições. Em março de 2025, de lá para cá, 14 vitórias e 6 empates. Aí o Contreras consegue impedir o arremate do Ivan Morales. 1-0 Barcelona e o jogo foi para os pênaltis. Tomás Martínez bate e Cortés defende. Placar de 3-3. É a vez do Ivan Morales. Defende Contreras. Tudo igual, 3-3. Alex Rangel defende Cortés. Série em 4-4 a essa altura. Roman Riquelme carimbou o travessão. 4-4. E o Celis foi para a bola e deu a vitória ao time equatoriano, porque o Eric Godoy bateu para fora na sequência. Final 5-4 Barcelona, que ganhou 8 das 10 disputas de pênaltis que fez na Libertadores até hoje. O Nacional Potosí somava uma invencibilidade de 6 jogos como mandante em torneios da Conmebol. Registrou 4 vitórias e 2 empates nas últimas 2 fases de grupos da Sul-Americana em 24 e 25. Além disso, tinha vencido seus 2 encontros anteriores contra brasileiros na Bolívia. E essa vez o Botafogo foi a vítima. Botafogo que teve grandes chances, como essa do Matheus Martins, que acabou batendo para fora. Foi no começo do segundo tempo, com uma cabeçada de Oscar Baldomar, que o Potosí fez história. Ganhou pela primeira vez um jogo da competição mais importante da América. E o Fogão volta a jogar a segunda fase preliminar da Libertadores, como aconteceu em 24. Naquela ocasião também enfrentou um boliviano. E depois de eliminar o Aurora, se classificou para a fase de grupos e terminou campeão. No século XXI, o Botafogo nunca tinha sido eliminado quando definiu um mata-mata de Libertadores em casa. O Nacional Potosí tentava ser o terceiro boliviano na história a eliminar um brasileiro, Jorge Wilstermann, diante do Atlético Mineiro em 2017. E o Bolívar contra o Atlético Paranaense em 2023 eram os 2 únicos até então. Bola de barreira para Vitinho carimbar a trave. Botafogo começou o jogo com muita intensidade e foi premiado logo aos 5 minutos. Lançamento de Danilo para Alex Telles. Ele ganha do zagueiro de cabeça e com um leve toque por cobertura faz 1-0 para o Fogão. Alex Telles participou de 3 dos últimos 5 gols do Botafogo no torneio, com 1 gol e 2 assistências. Agora a jogada do talentoso Álvaro Montoro para Matheus Martins e Pedro Galindo evita o gol. Alex Telles cobra o escanteio. Alexander Barbosa cabeceia no travessão. Alex Telles fez o primeiro gol dele na Libertadores desde que tinha anotado na final de 2024. 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Jogada de Álvaro Montoro para Vitinho arriscar de longe. Outra vez ele manda na trave. Segunda bola na trave do Vitinho no jogo.
Mais uma iniciativa do Alex Telles para Matheus Martins. Ele se antecipa e para no goleiro Galindo. Jogada do Mateu Ponte até Vitinho. Chance para o colombiano Barreira bater cruzado. E o goleiro Galindo defender mais uma. Matheus Martins tenta. E Diego Royos mandou a bola para fora. Jogada de Álvaro Montoro para Vitinho. Depois desse cruzamento, a batida vai pela linha de fundo. Pressão alvinegra, cabeçada do Barbosa. Ela cai no pé do Danilo. E no fim do primeiro tempo, aos 51, ele marca o segundo gol do Botafogo. Depois de 12 anos, o Botafogo voltou a marcar um gol de bola parada na Libertadores. O último tinha sido em fevereiro de 14 contra a União Espanhola. Nesse intervalo foram 56 gols. Aí, a chegada de cabeça do Restrepo, Léo Link, de cabeça mandou para fora. E o Nacional Potosí com Damián Villalba balançou a trave de fora da área. Botafogo chegou a 13 jogos sem perder como mandante em mata-matas da Libertadores. A vaga é do Fogão. Depois de uma classificação angustiante contra a Universidade Católica do Equador, o Juventud Las Piedras ia por mais como mandante. Na sua estreia absoluta no campeonato, o humilde clube uruguaio perdeu em 1-0 em Montevidéu, mas ganhou em Quito por 4-3, depois de igualar o placar agregado já nos acréscimos e ficou com a vaga nos pênaltis. Se na partida foi discreto, Sebastián Sosa conseguiu 5 defesas no primeiro tempo. Foi o maior registro entre todos os goleiros desta edição da Libertadores. O duelo terminou 0-0 e os times uruguaios agora têm 6 jogos sem perder como mandantes diante de clubes paraguaios no torneio. O Guarani queria sustentar um recorde histórico dos paraguaios. Nos últimos 60 anos, não perderam nenhum mata-mata do torneio contra times do Uruguai. O Juventud queria se transformar no primeiro time uruguaio a vencer seus primeiros 2 jogos como visitante em toda a história da Libertadores. Ninguém tinha feito isso até então. Arrematou Alejandro Maidana, Sosa pegou, Lago tirou mal, Derlis Rodrigues cruzou e Torales cabeceou para a defesa do Sosa. Foi o que aconteceu de melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, Rodrigo Chagas fez o lançamento, falta do Sebastián Saratio sobre Bruno Larregui e o cartão vermelho. Juventud queria ser o primeiro time do Uruguai na história da Libertadores a passar por 2 mata-matas seguidos sem vencer o jogo de ida como mandante. Aos 5 do segundo tempo, o gol do Juventud, Barrandegui de falta. 2 gols e uma assistência para ele até aqui nesta Libertadores. Guarani chegando, cruzamento de Maidana. Fernandes tentou o arremate, a bola pegou no braço do experiente Martín Cáceres. Pênalti. Gaspar Sérvio bateu e fez. Terceiro gol de pênalti do Sérvio em 7 jogos nesta temporada. Primeiro gol de goleiro na Libertadores desde Vieira, em setembro de 2020. Agora é o Matias Lopes que vai carimbar o travessão. Olha só que perigo.
Bola longa de Gaspar Sérvio. Cáceres rebate. Matias Lopes e Ivan Ramírez. Cáceres tirou e o Sousa outra vez foi pegar uma bola difícil. Incrível. No arremate do Agustín Mansur. Cruzamento do Daniel Pérez. Ivan Ramírez. Diego Fernandes. E mandou para fora. O relógio já marcava 49 do segundo tempo. Quando Alanis cruzou, Larregue cabeceou, Sérvio rebateu e Peralta anotou o gol da classificação do Juventud, que encerrou a pior sequência histórica dos uruguaios no Paraguai pela Libertadores. Eram 12 jogos sem vencer. A última vitória tinha sido do Nacional em 2009, final Guarani 1, Juventud 2. Uma semana depois de eliminar os Strongest nos pênaltis, o Táchira voltava a se apresentar na Venezuela. O aurinegro só tinha perdido um de seus últimos 8 jogos como mandante em mata-matas da Libertadores, com 5 vitórias. E esteve a ponto de se colocar em vantagem depois da jogada do Peñaranda, que Volpi conseguiu evitar de maneira sensacional. O Tolima somava 4 derrotas seguidas no campeonato, seu pior registro na história do torneio. Uma sequência que ia terminar no segundo tempo. Depois do passe de Arrieta para Parra, Flores aproveitou o rebote e anotou pelo segundo jogo consecutivo. Ele que já vinha de marcar diante do Once Caldas pelo campeonato colombiano. Aí o gol do Flores. Tolima nunca tinha sido eliminado da Libertadores quando jogou a partida de volta como mandante. Tinha vencido seus 3 encontros prévios em 2007, 2011 e 2020. O Tolima nunca tinha perdido como mandante contra equipes da Venezuela. 4 vitórias, 5 empates nos 9 enfrentamentos anteriores. 8º jogo entre eles na história da Libertadores. Se cruzaram também na primeira fase da edição de 2007 e naquela ocasião os colombianos ficaram com a vaga. Jogada de Angulo e Arrieta. Flores para Torres. Jesus Camargo conseguiu a defesa. Tolima tentava avançar no mata-mata de fase preliminar pela 5ª vez na sua história. No segundo tempo, Sandoval para Gerson Gonçalves. A bola chegou em Adrián Parra, que mandou para fora. Jogada de Eduardo Lopes com Júnior Hernández. Calçadilla tirou e Guzmán mandou por cima do gol. Veja que chute perigoso do Guzmán. Agora a jogada de Sandoval para Rovira. Sandoval. Gerson Gonçalves. Jesus Camargo numa defesa incrível. Vem se constituindo como um dos principais goleiros das fases preliminares da Conmebol Libertadores. Escanteio de Rovira. Pojero tira. Hernández vai tentar de fora da área. Impressionante. Outra vez Jesus Camargo. Botou para fora. Rader Valência para Guzmán. Camargo sai. Gonçalves arremata. A bola entra, mas o gol seria anulado por toque de mão do Sebastián Guzmán depois da revisão do VAR. Nessa disputa aí com o goleiro Camargo. O Táchira precisava de um gol para levar para os pênaltis. Sousa cobrou. Pojero fez o desvio e Rader Valência usou o braço. O árbitro viu e deu o pênalti. Luiz Gonçalves, que já tinha disputado 37 jogos de Libertadores e nunca tinha feito um gol, foi pra bola. Dessa vez entrou.
Gol do Táchira, 1-0. Gonçalves para levar o jogo para os pênaltis. Eduardo Lopes na batida, 1-0 Tolima. Luiz Gonçalves te acertou no tempo normal, bateu para fora. Cobrança para Sandoval, gol! Agora a vez do José Balsa, pelo Táchira. Neto Volpe fez a defesa. 2-0 na série. Brian Rovira escorregou e mandou para fora. Rodrigo Pogero também escorregou, igualzinho, e mandou para fora. Tolima estava a 1 gol da vaga e Guzmán bateu bonito. Final nos pênaltis, Tolima 3, Táchira 0. A vaga é dos colombianos. É hora de saber quem foi o goleiro da semana. Com 8 defesas, ele foi fundamental para que o Barcelona se mantivesse invicto em La Paternal e ficasse com a vaga. O venezuelano teve 3 intervenções-chave no encontro. No fim do primeiro tempo, conseguiu defender a bola de Lescano. No início da segunda parte, se esticou todo para tirar uma bola de Hernán López Munhoz. E perto do final, exibiu seus reflexos com uma dupla defesa diante do Ivan Morales. E nos pênaltis ele voltou a vencer o duelo contra o atacante chileno. Já tinha se destacado com essa faceta no passado. Também na Argentina contra o River pegou um penal de Driussi. E estes foram os melhores gols dos jogos de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Número 5 para Alex Telles. Lindo lançamento de Danilo. E o lateral definiu com um toque de categoria contra Galindo. O último gol dele no torneio tinha sido na final, em 2024. 3-1 contra o Atlético Mineiro. Na quarta posição, vamos ao Chile para ver a jogada individual de Eric Ramírez. O venezuelano recebeu de Núñez, deixou 2 defensores na saudade e ganhou do goleiro Rodrigo Odriozola. Terceira posição para Johnny Quiñones. O Barcelona não chegava perto do gol do Argentino Júnior até que o equatoriano surpreendeu. Um chute preciso de fora da área. Não teve o que fazer o goleiro Brian Cortés. Na segunda posição, grande jogada coletiva do Bahia. Eric Pulga ganhou a bola no meio-campo. Entregou para Jean Lucas. Ele mandou no meio para Everton Ribeiro, que habilitou Ademir. E o passe chegou no primeiro pau até William José, aos 22 segundos de jogo. E o melhor gol da semana foi de Edson Tortolero. Com essa falta espetacularmente cobrada, o venezuelano ampliou a vantagem do Carabobo contra o Huachipato. Foi o segundo gol dele no confronto. Com 4, é o artilheiro máximo dos Grenás na história do torneio. E estes foram os melhores momentos dos jogos de volta da segunda fase da Libertadores. E o jogador da semana é Danilo, do Botafogo. Com um gol e uma fantástica assistência, ele permitiu o Botafogo virar a série contra o Nacional Potosí. Aos 4 minutos, pegou a bola ainda no campo de defesa e percebeu o avanço de Alex Telles na esquerda. Com um passe excepcional, permitiu ao lateral vencer o marcador para fazer 1-0. Na última jogada do primeiro tempo, estava bem posicionado para pegar o rebote dado por Edson Restrepo e fazer o gol que definiu o encontro.
Danilo é apenas o sexto jogador do Fogão que consegue momento, né, anotar um gol e dar uma aí, assistência em jogo da Libertadores no século XXI. Gente, né? Lá foi difícil, lá na altitude, mas aqui em casa a gente conseguiu reverter o resultado. Ali no final a gente sofreu um pouquinho, mas graças a Deus conseguimos classificar. Fique ligado nos próximos jogos, 3 de março, Barcelona e Botafogo em Guayaquil. Na quarta, Carabobo e Cristal em Valência, O'Higgins e Tolima em Rancagua. E na quinta, 5 de março em Montevideo, Juventud Las Piedras e Independiente Medellín. Muito obrigado por nos acompanhar. A gente se vê na próxima semana com os jogos de volta da terceira fase em mais uma edição do Conmebol Libertadores Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço. A gente se vê.